Olá, tudo bem com você? Mais um vídeo aqui no nosso canal Praticamente com Teologia, e hoje a nossa reflexão é: com quem falar nas situações difíceis? Como pano de fundo, eu quero lembrar aí a história registrada no livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8, de uma mulher chamada Sunamita. Sunamita, uma mulher muito bem sucedida, né? O seu marido, quem sabe um fazendeiro, um agricultor, tinha muitos empregados, e Sunamita não tinha filhos. Um dia o profeta Eliseu, que já estava repousando em um quarto que a Sunamita tinha mandado construir para que o profeta descansasse nas suas viagens, quando ele passasse ali pela sua cidade, e um dia o profeta falou para a Sunamita que ela teria um filho, porque embora ela fosse muito bem sucedida, ela e seu esposo não tinham filhos. Certo é que o tempo passa, o filho nasce, ele cresce, e certa feita, o pai indo trabalhar, o filho resolve junto com o pai para o serviço, para a lavoura, lá para a fazenda. Lá na fazenda o filho passa mal, tem uma forte dor de cabeça, o pai chama um dos empregados e fala: leve o menino para sua mãe. O menino vai para sua mãe junto com o empregado, a sua mãe o pega, coloca-o no colo e começa a cuidar desse menino nessa dor de cabeça. Só que, infelizmente, quando chega o meio-dia, a Bíblia vai nos informar que o menino morreu. O menino morre nos braços da sua mãe. Já pensou que cena triste? Uma mãe que tinha um poder aquisitivo e econômico bastante resolvido, né? Tinha muitas condições, mas não pôde fazer nada para salvar o seu filho ou para impedir que o seu filho viesse a falecer. Sunamita, ela pega o menino, coloca lá no quarto do profeta, em cima da cama do profeta, fecha a porta, desce do quarto e simplesmente fala para o seu esposo: prepara um jumento, pede para os empregados prepararem um jumento, porque hoje eu quero ir conversar com o profeta. Interessante isso, porque dá a entender pelo relato bíblico que ela não transparece o desespero de uma mãe pela perca do seu filho. O filho estava morto. Só ela sabia que o menino estava morto. Ela simplesmente desce, fala para o seu marido: eu quero que se prepare um animal, né, um jumento, para que eu possa viajar até a casa do profeta, aonde ele está agora. Me chama atenção nesse texto porque Sunamita não fala nada para o seu esposo, não fala nada para os seus empregados. Ela simplesmente monta no jumento e vai ao encontro do profeta. O seu esposo, obviamente, fica até preocupado com a situação. Ele até pergunta a ela: olha, mas não é lua nova, não é época de visitar o profeta, por que você quer ir lá visitar o profeta? Ela simplesmente responde a ele: eu preciso falar com o profeta hoje. No caminho, quando ela está já próximo da casa do profeta, o servo do profeta, chamado Geazi, olha e comenta com Eliseu: olha, a Sunamita está vindo. Eliseu então fala para o seu servo, no caso Geazi, vai ao encontro dela e pergunta o que ela precisa. Geazi corre. Quando ele se encontra com a Sunamita, ele faz algumas perguntas a ela. E ele pergunta primeiramente a ela: vai bem contigo? Vai bem com teu filho? Vai bem com teu marido? O que ela responde para Geazi? Vai tudo bem. Você já parou para pensar nas respostas dessa mulher para aquele menino? O quadro que ela estava enfrentando, o coração apertado de uma mãe que tinha deixado um filho morto em casa, e ela, diante de toda essa situação, ela responde para Geazi: vai tudo bem. O que ela estava dizendo para Geazi? Olha, Geazi, eu agradeço a tua preocupação em saber como está a minha vida, mas a única coisa que eu posso dizer para você é que está tudo bem, mas eu quero falar com o profeta Eliseu. Bom, Geazi leva ela até o profeta. Quando ela chega diante do profeta, ela se derrama, se lança aos pés do profeta em prantos e choro e começa a derramar e dar vazão a toda aquela angústia que está na sua alma. Geazi fica preocupado, quer tirar a Sunamita dos pés do profeta. O profeta fala: deixa, Geazi. Eu percebo que ela está muito angustiada, mas Deus não me revelou o que aconteceu com ela. Portanto, há um diálogo entre a Sunamita depois daquele esvaziamento da angústia por meio do choro e do pranto.
ela fala com o profeta dizendo: eu pedi algum filho ao Senhor? Por que você me deu um filho? Por que você, melhor dizendo, pediu ao Senhor que ele me desse um filho? Agora o filho que ele me deu morreu. Mas o desfecho da história é um desfecho de milagres, porque Deus ressuscita um menino. Existe toda uma história em que o Geazi, o servo do profeta, vai e tenta fazer com que o menino voltasse à vida, mas não é possível, a ponto do próprio profeta ter a sua experiência de ir lá orar pelo menino e o menino ressuscitar. Bom, o que eu quero trazer com essa história toda é que muitas vezes nós passamos por situações extremamente difíceis ou até mesmo situações que são impossíveis de resolver com os esforços humanos, assim como Sunamita, diante da morte do seu filho, embora tivesse muitos recursos, não conseguia resolver aquela situação. A nossa vida é exatamente assim. Muitas vezes eu e você podemos passar por situações que nós não temos o controle dela. Foge da nossa mão o controle, foge das nossas forças as respostas, foge de nós, do nosso poder, como resolver a situação. Eu não sei o que é que você está passando, mas quem sabe o teu problema seja um problema gravíssimo. Quem sabe seja um problema que a sociedade não tem condições de resolver. Quem sabe seja um problema que a justiça não tem como resolver. O dinheiro não pode resolver. Mas não importa qual é a situação. O importante é com quem eu vou falar diante dessa situação. Sunamita não contou para pessoas que não podiam lhe ajudar. Sunamita não compartilhou o seu problema com pessoas que, quem sabe, só iam agravar mais o problema. Sunamita não compartilhou a história nem mesmo com pessoas que representavam alguém que poderia resolver o seu problema. Ela foi direto na fonte. O que nós podemos aprender com a história de Sunamita? Nós podemos aprender que não adianta muitas vezes nós sairmos falando, no desespero para qualquer ou para todas as pessoas que encontrarmos a respeito dos nossos problemas. O que nós precisamos fazer é ir na pessoa certa. Hoje, quem é a pessoa certa que pode resolver os nossos problemas? Jesus. Jesus é a pessoa certa que pode resolver os nossos problemas. Então eu quero te convidar, em vez de, no desespero, você sair falando ou compartilhando com pessoas problemas que essas pessoas não vão poder resolver, compartilhe primeiro com Jesus. Fale com Ele. O próprio Jesus ensinou o seguinte: olha, quando você tiver um problema, entra no teu quarto, fecha a porta sobre você e fala com o teu pai em oração, em secreto. Porque o teu pai que te vê em secreto te recompensará, ou seja, atenderá ao teu clamor. Ele te dará a solução. O próprio Jesus nos ensina isso. Então, que possamos seguir o exemplo de Jesus e tendo como base também a história de Sunamita. Que possamos, em vez de ficarmos compartilhando com outras pessoas, falar com aquele que pode resolver o nosso problema. Porque para todos os nossos problemas, só Deus pode resolver. Então eu quero compartilhar esse vídeo com você e te convidar, a partir de hoje, diante das situações difíceis da vida, que você possa compartilhar e falar com Deus, porque só Deus resolve. Um forte abraço do teu amigo, servo peregrino, André Ramos.